O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1 e 2. Essa é a profecia que está em Isaías. Essa mesma profecia foi proclamada pelo nosso Jesus, o nosso Salvador, numa sinagoga em Nazaré, na sua cidade natal. No sábado, ele estava lá para ler as Escrituras ou para proclamar as Escrituras, e ele leu essa profecia. E quando ele acabou de ler essa profecia, ele disse assim: essa profecia se cumpriu. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram admiradas com as palavras de Jesus. E perguntavam: não é esse o filho de José? Como quem diz, José o carpinteiro? Desacreditando de Jesus. Jesus disse então: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. A multidão ficou furiosa e expulsou Jesus da cidade. E tentaram empurrá-lo precipício abaixo. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Veja que tudo isso já fazia parte dos planos de Deus para com Jesus. Em 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:18 a 19. E qual era o ministério de Jesus e dos seus discípulos aqui na terra? Era o mesmo que a igreja de hoje deveria estar exercendo: evangelizar, curar quebrantados, pregar liberdade a cativos, pregar restauração de vista aos cegos, libertar oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o ano do perdão. Qual foi o mandamento que Jesus deixou para nós todos? Ide. Ele disse assim: e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Isso está em Mateus 10:7 a 31. Então, tudo que Jesus fez juntamente com seus discípulos é o que a igreja hoje, nós, enquanto discípulos de Jesus, porque Jesus não nos chamou para sermos crentes nem cristãos. Jesus nos chamou para sermos discípulos. É o mesmo ministério, porque a palavra de Deus, ela não pode mudar. A Bíblia diz que o céu passará, a terra também, mas a palavra de Deus nunca passará. A Bíblia também diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Portanto, qual é o trabalho da igreja hoje? O mesmo que Jesus fazia, o mesmo que os seus discípulos faziam. E veja o que diz a Bíblia: de graça recebei, de graça dai. Agora eu quero falar algo importante aqui. Tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês não é coisa da minha cabeça. Tudo isso eu aprendi ao longo de mais ou menos 1 ano e meio, que é o tempo da minha conversão. Quando Jesus me alcançou, na verdade, Ele não só me salvou, como Ele me libertou, me curou de várias enfermidades. Eu também estava com vários demônios e eu fui liberta. E veja bem, como foi a minha libertação? Eu tive que pagar pela minha libertação. Depois de eu bater
em vários médicos, fui até pro ocultismo. Eu cheguei aí para constelação familiar. Constelação familiar é do diabo, não se meta com isso. Uma amiga me chamou para eu ir para o espiritismo, uma colega do trabalho. Graças a Deus, no dia que eu marquei, não deu certo. Assim estava a minha vida. E então, graças a meu bom Deus, porque a palavra de Deus diz que quem procura acha, eu acabei achando. Eu cheguei ao ouvido de uma mulher de Deus, uma verdadeira serva de Deus, apesar dela se intitular pastora, que pastora não existe essa palavra na Bíblia, mas ela é uma verdadeira serva de Deus. Se ela estiver acrescentando algo à palavra de Deus, é ela que vai ter que prestar contas a Deus, que Deus a perdoe. E ela falava de maldições, enfim, ela ministrava um seminário de cura e libertação. Eu paguei em torno de uns 2.200 somente pelo seminário. Fora o dinheiro da passagem para ir para São Paulo. Era no interior de São Paulo, esse seminário de cura e libertação, no lugar chamado Monte Oreb. Fora o dinheiro que eu gastei com transporte para ir daqui para lá. Fui até São Paulo, de São Paulo para lá. E lá eu fui ministrada pela palavra, sobre maldições hereditárias, sobre os demônios, tudo que eu não conhecia. E eu vi muitas coisas que ela falava que estavam acontecendo não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. E então nós ficamos 4 dias lá imergidos nessa palavra, na palavra de Deus. Fizemos várias renúncias lá, mas eles não expulsam demônios. É preciso salientar que os demônios só saem se forem expulsos. Nem todo mundo quer expulsar demônio, porque você, quando expulsa o demônio dos outros, você vai sofrer ali uma perseguição espiritual ou mesmo ataque de Satanás e os demônios, porque eles não querem sair daquela casa, eles não querem perder aquela morada. Pois bem, depois desse seminário eu voltei, eu não me batizei lá nas águas, muita gente se batiza nesse seminário, mas eu comecei a ler a palavra, comecei a buscar. Só que os sintomas das doenças, das enfermidades, eu continuava com os sintomas. Por quê? Porque as minhas enfermidades eram espirituais, eram causadas pelos demônios. Então eu fui em busca de uma pastora, de uma igreja, na verdade, que trabalhasse com cura e libertação. Não achei. Depois de muita busca, eu achei uma igreja muito longe da minha casa, que eu tinha que pegar 2 ônibus. Eu moro em Copacabana e tinha que ir para a Ilha do Governador. Eu fui nessa igreja numa quinta-feira à noite e o Espírito Santo mostrou para aquela pastora os demônios que eu tinha e a pastora expulsou os demônios. Também uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, apesar de se denominar pastora. Depois dessa minha libertação, eu comecei a me encher da palavra, a louvar o Senhor. Claro que eu fechei as portas, você precisa fechar as portas para os demônios. Senão você vai estar enxugando o gelo. Parar de praticar os pecados. Depois que você se arrepende, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, assim diz a palavra. E então, depois disso, eu comecei a me alimentar da palavra. Eu tirei um mês de férias, fui para uma casinha que eu tenho lá no meio do mato, fiquei lendo a Bíblia. E quando você começar a proclamar a palavra, eu li a Bíblia em voz alta. Não há demônio que resista, eles vão ter que bater em retirada. E então, eu fui me auto-libertando. E nesse meio tempo, eu fiz um outro curso com essa mesma pastora do Seminário de Cura e Libertação. Nesse curso eu paguei R$600. Depois eu fiz um outro curso que eu paguei R$400. Só que esses cursos eram cursos de vozes. Você não poderia ficar com eles guardados. Você pagava e só tinha acesso, acho que era por 3 meses, se eu não me engano. Depois você não poderia mais acessar. Depois eu fiz um curso com essa pastora que expulsou os meus demônios. Com ela tinha vários cursos online, onde ela ensinava sobre batalha espiritual. Eu fiz um curso com ela chamado Check-up Espiritual. Eu gastei mais ou menos uns R$1.200 com esses cursos na plataforma Hotmart, onde tinha um material disponível e eu poderia baixar e imprimir. Eu aprendi muita coisa, só que durante esse meu período de libertação, eu sofri muitas consequências aí, muitos ataques de Satanás. E por quê? Porque eu não estava debaixo de uma cobertura espiritual, como diz a palavra de Deus.
Quem é que nos cobre espiritualmente? É um homem de Deus, um pastor. Ele é o anjo da igreja. Pode até ter a pastora ali orando ou pregando. Eu não sei se isso é bíblico, se Deus aceita, eu não sei. Mas a pastora, ela não pode ser o líder ali dentro da igreja. Porque Jesus é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça do seu lar. E assim o homem, ele também é o líder ali dentro da igreja. E nessa questão de liderança, o Paulo dá as qualificações para o líder. Ele diz como deve ser um líder. Veja o que Paulo diz aqui em Atos 20, 17 e 35. Paulo está falando aos líderes da igreja de Éfeso. Eles são chamados de presbíteros, no versículo 17. Depois, no versículo 28, ele diz: Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Aqui os líderes são chamados de bispos, e seus deveres pastorais estão implícitos, já que a igreja é chamada de rebanho. Em Tito 1,5,9, Paulo apresenta as qualificações dos anciãos, no versículo 5, e diz que essas qualificações são necessárias porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, no versículo 7. E em 1 Timóteo 3,1,7, Paulo dá as qualificações para os bispos, que são essencialmente as mesmas que as qualificações para anciãos, em Tito. Em 1 Pedro 5,4, Pedro diz aos anciãos para apacentarem o rebanho de Deus. A partir dessas passagens, vemos que o ofício de presbítero, ou pastor, ou bispo é um. Os que ocupam esse cargo devem liderar, ensinar e zelar pela igreja como um pastor. Há um padrão distinto para a liderança da igreja no Novo Testamento. Embora esse padrão pareça ser suposto em vez de prescrito especificamente, o Novo Testamento menciona duas posições oficiais na igreja: diáconos e presbíteros, também chamados de pastores ou anciãos. Veja o que diz em 1 Timóteo 3,1,7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Veja então que a liderança da igreja é de um pastor ou bispo, não é de uma mulher. Portanto, a mulher, eu não sei se pode ser pastora ou pode ter essa nomenclatura. Aliás, há tantos nomes, há tanto trabalho a ser feito na igreja do Senhor por uma mulher. Eu não sei por que uma mulher ela quer esse título de pastora se não existe na palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz para a gente não acrescentar nada, nem mesmo retirar. Pois bem, você precisa estar debaixo dessa liderança. É como eu estou falando. Como eu não estava debaixo dessa liderança, eu fui muito atacada por Satanás e os seus demônios. Depois desse curso que eu terminei com essa pastora, eu ainda fiz mais um outro curso. E aí a minha busca ainda não cessou, eu ainda queria mais, porque nessa época eu estava com uma sede. Você precisa ter entendimento, irmão, que quando você está no mundo, você está cego. Você está assim com umas escamas nos seus olhos, como Paulo estava. Você também está surdo, porque Satanás, ele é quem nos ensurdece e ele é quem nos cega. E então, quando eu descobri a verdade, como a palavra de Deus diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará,
eu queria cada vez mais e mais e mais. Até que eu cheguei nos vídeos do irmão Derek Prince, que é um britânico, um homem de Deus que tinha um ministério de cura e libertação de mais de 40 anos. Ele andou pelo mundo todo, ele e a mulher, curando enfermos, libertando cativos, expulsando demônios e até ressuscitou 2 mortos. Então eu cheguei nos livros dele, o material dele, que está lá no blog Derek Prince Portugal. Esses livros são todos traduzidos para o português por uma serva do Senhor que mora lá na Ilha dos Açores. Não somente os livros, grandes livros dele, como também várias cartas de ensino. Então eu baixei todo esse material, eu estudei esse material e eu gravei todo esse material. Está aqui no canal todo esse material. Ele, na verdade, quando ele se converteu, ele era um filósofo, um homem que gostava de estudar Platão, esses grandes pensadores, e ele tentava buscar o sentido na vida nesses ensinos, mas ele nunca encontrou, até ter um encontro verdadeiro com Jesus. E Deus falou com ele, que tinha chamado ele para ser doutor. Na Bíblia existem vários dons. E Deus chamou ele para ser doutor. E assim foi. Ele escreveu muitos livros, muitas fitas de cassete, influenciou a vida de grandes homens do Evangelho. E todo esse material eu baixei e estudei. E eu fui aprendendo. Deus foi me ensinando. E então eu decidi ensinar, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Quando a gente ensina, a gente está edificando a nossa vida, que é nosso corpo, é um tabernáculo, nossa casa. E quando a gente está abençoando a vida de outras pessoas, a gente também está abençoando a nossa e a da nossa família. E cumprindo o mandamento que a própria palavra de Deus manda, que é ide. Jesus não nos convidou, Jesus mandou. Convite você vai se quiser. Agora, mandamento, não. Um mandamento você vai. E ai de você se não for. Então, se esse conhecimento chegou todo a mim, eu quis ensinar, porque eu sei que muitas pessoas estão padecendo, assim como eu estava, estão batendo em portas erradas, se afundando. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo e a gente vai se afundando. Veja, eu poderia ter ido sentar na mesa dos demônios do espiritismo para buscar respostas para a minha vida e cura para as minhas enfermidades. Quantas pessoas você não vê hoje sendo enganadas pelo maligno? E o diabo, irmão, ele é estrategista. Aquilo que você menos espera é onde está o oculto. Por exemplo, yoga, iridologia, correntes frequenciais. Sabe essas correntes de músicas que você escuta aí que as pessoas botam para dormir? Isso é do diabo. Isso vai atrair demônios aí para sua casa. Então, assim, é muito sutil. O ocultismo é muito sutil mesmo. Você precisa realmente pedir a Deus discernimento espiritual para você saber. Até mesmo às vezes você compra uma coisa na farmácia e aquilo está consagrado para os demônios. Então você precisa orar, buscar a graça de Deus, para Deus nos dar esse discernimento. Pois bem, eu aprendi tudo isso, como eu falei para vocês. Eu paguei pelo ensino, eu paguei pela minha libertação. Eu não paguei para a pessoa expulsar meus demônios, porque como eu falei, eu fui nessa igreja e a pastora expulsou. Até então eu não sabia que eu poderia, eu mesma, expulsar os demônios. Eu não sabia, mas você mesmo pode fazer isso. Então eu paguei caro, eu gastei aí mais de R$5.000, quando na verdade a palavra de Deus diz para de graça recebei e de graça dai. Quem deveria estar fazendo esse trabalho? A igreja. Irmão, quem deveria estar libertando cativos, restaurando a vista dos cegos? Não somente anunciando o evangelho, anunciar o evangelho é importante, mas a missão apostólica é uma missão de embaixada, é representar o reino de Deus. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. E se nós somos embaixadores de Jesus Cristo, nós precisamos fazer aquilo que Ele mandou fazer. Nós não podemos mudar nada.
Ai daquele que mudar a palavra de Deus. Ai daquele que tirar coisas, que acrescentar coisas. Então veja bem, nós precisamos seguir e obedecer o que está na palavra. Veja que em Eclesiastes diz que tudo que Deus fez é bom e durará para sempre. E que nós não devemos tirar nada nem acrescentar nada. E que isso Deus o fez para que nós tenhamos temor. Então veja, a Bíblia também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está em Provérbios 9:10. Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós precisamos sermos sábios e termos temor pela palavra do Senhor e não acrescentarmos nada a ela. Então, nesse vídeo, eu vou dar continuidade ao ensino sobre perversão sexual e as portas abertas através dessa perversão sexual. E eu estou ensinando a como você vai ser liberto da sua área sexual para você poder ter uma vida abundante prometida pelo Senhor. Como ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância é em todos os sentidos. É na saúde, é na paz, é no amor, é na prosperidade, não na riqueza, mas na prosperidade, na cura, é em todos os sentidos. Então, outra forma de perversão sexual que atrai demônios, homossexualismo e lesbianismo, que é a relação sexual com parceiros do mesmo sexo. Geralmente é consequência de traumas, feridas, rejeição, abandono, orfandade, abuso sexual, entre outros. Muitas das vezes esses jovens vão buscar numa mulher aquilo que ele não teve da mãe, que ela não teve da mãe. Ou vão buscar em um homem aquilo que ele não teve no pai. É aquele velho ditado, quando não encontra em casa, vai buscar na rua. Outra forma de perversão sexual que atrai esses demônios é o adultério. O adultério é uma quebra de alianças e está no mesmo nível de uma feitiçaria. O adultério invoca o espírito da morte e traz um nível de destruição para toda a linhagem. Ele abre um portal para a visitação de um espírito de imoralidade sexual nos filhos. Então, muitas vezes aí você vai ver, o pai praticou o adultério e não demora muito tempo, a mãe também vai adulterar, mesmo que ela não saiba. E muito tempo depois também, ou logo em seguida, os filhos. Eu conheci um homem na praia que ele se abriu comigo, disse que era um presbítero da igreja. Ele me viu, na verdade, com a Bíblia na mão, na praia, e ele decidiu se abrir comigo do nada. Disse que o casamento dele tinha sido destruído, ele tinha traído a mulher, tinha sido afastado das funções da igreja, a mulher o largou, e depois disso ele disse que a espada do Senhor não se afastou da sua casa. Ele mesmo disse com a própria boca dele. O filho dele, logo em seguida, a mulher o traiu, e o filho dele estava encostado dentro de casa, sob efeito de vários remédios, e eu acredito que não era problemas físicos, eu acredito que era espiritual. O filho dele é um rapaz da área de TI, segundo ele, um rapaz muito inteligente, perdeu o emprego e estava encostado dentro de casa à base de remédios. E claro, ele e a mulher dele continuavam na igreja, ela fazia um trabalho lá na igreja, eu não sei qual era da parte do ministério, não quis mais ele. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, né? E quem sabe se ela vai perdoá-lo e voltar é Deus. Mas você vê que o espírito ali fez uma arruaça dentro da casa dele, do filho dele, na vida dele. Então, quando você, na verdade, o casamento é uma aliança, é um cordão de 3 dobras, não se rompe com facilidade, como dizem em Eclesiastes 4, 9 e 12. Então você tem uma aliança ali não somente com a sua esposa, ou você esposa com seu marido, mas com Jesus. Jesus é o cabeça ali daquele relacionamento. Jesus, ele não larga a mão da sua igreja, ele não abandona a sua igreja, ele não rejeita a sua igreja quando ela peca. Assim também é você, homem, com a sua mulher. Você não pode rejeitar a sua mulher, destratar, trair sua mulher. Você também, mulher, você é submissa
ao seu marido, como está na palavra de Deus. Não queira agir como Jezabel. Não queira ser uma Jezabel dentro da sua casa. Na sua casa, o homem é o cabeça. Você precisa, irmão, entender, irmã, que quando você descumprir o mandamento de Deus, você vai atrair demônios ali para sua relação com seu marido. E aquele laço de 3 dobras vai ser desfeito. Então vocês precisam se fortalecer em Cristo, em Jesus. Então o segredo para um casamento feliz e duradouro é o elo do cordão. É colocar Deus no relacionamento, é permitir Deus fazer parte da história, da família, convidá-lo a ser parte da vida conjugal, familiar, em todo o tempo e em todos os aspectos. Um lar onde Jesus reina não é destruído, não existe divórcio. Jesus é o elo maior, é a dobra maior que segura os relacionamentos, inclusive os mais difíceis e complicados. E um casal, ele tem uma arma poderosa, que é orar em unidade, em espírito, jejuar os 2 juntos. Então, é como a palavra de Deus diz, que 2 juntos é melhor do que um sozinho, né? A palavra de Deus também diz que ele não fez o homem para viver sozinho. Não é bom que o homem viva sozinho, tanto o homem como a mulher. Então ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E então quando o casamento está protegido pela aliança com Deus, ele está blindado contra Satanás. Não que Satanás não vá fazer investidas, vai. Mas esse casamento, ele não vai ser destruído, porque Jesus ali é quem reina. Jesus é o cabeça daquele lar. Então assim deve ser. Uma outra tipo de perversão sexual que atrai os demônios é a fornicação, que é o sexo sem a proteção da aliança. É o sexo fora do casamento. A fornicação, ela quebra o pacto de proteção da cobertura espiritual dos pais. Geralmente, quando uma jovem, ela arruma um namorado e a mãe e o pai diz, olha, esse cara não presta, não fica com ele. E ela teima ali e ficar com aquele rapaz, a vida dela vira um inferno. E se ela se casa sem a autorização dos pais, aí é que a vida dela vira um inferno mesmo, né? Por isso que nós precisamos estar debaixo da cobertura espiritual. A cobertura maior vem de Deus. Deus é nosso maior protetor. Depois vem os pais e depois os pastores. É a nossa cobertura espiritual. E a fornicação, a Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Eu, antes de me converter, eu andava por várias igrejas. E eu vivia com um rapaz, a gente já estava junto aí há quase 4 anos. Irmãos, vocês acreditam que nós tomávamos a ceia do Senhor na fornicação? E ali naquela igreja, muitos dos casais viviam na fornicação e o pastor nada falava. Que Deus tenha misericórdia da vida desse pastor, porque a igreja dele é lotada. Se chama Comunidade Evangélica Zona Sul. É enorme a igreja, é lotada. Mas eu nunca escutei o pastor falar de pecado, da ira de Deus, do inferno, do diabo. E assim eu estava tomando a ceia do Senhor no pecado da fornicação. Veja o que diz a Bíblia sobre isso. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar nós mesmos, não seríamos condenados. Veja o que diz aqui: fracos, doentes e vários que já dormem. Vários que já dormem é que já morreram. Veja por que eu estava com tanta enfermidade. Eu tomava a ceia do Senhor na fornicação. Claro que não era somente por isso. Era por conta dos meus pecados e das portas que eu abri para os demônios. Veja o que diz aqui, para nós julgarmos a nós mesmos, para que não sejamos condenados. Então aqui qual é o segredo? Eu vou dar um ensino aqui muito poderoso dos homens de Deus. Aqueles grandes homens de Deus, ao final do dia, eles tinham o hábito de julgar a si mesmos.
eles faziam uma análise de tudo que eles tinham feito durante o dia e ali eles se auto-julgavam, né? Porque quando a gente se auto-julga, Deus não precisa fazer isso. A nossa consciência vai apontar ali naquilo que a gente errou. Por exemplo, se você brigou com o filho durante o dia, vai chegar à noite, você vai estar meditando sobre aquilo que você fez, você vai estar se auto-julgando e você vai reconhecer aquele pecado, pedir perdão a Deus daquele pecado. E é somente isso que Deus quer, um coração contrito e arrependido. Então que nós possamos julgarmos a nós mesmos todos os dias, todo final de dia, antes de dormirmos. Uma outra forma de perversão sexual é a prostituição. A prostituição é o sexo por interesse, está totalmente ligado à idolatria. Em 1 Coríntios 6, 15 a 17, diz assim: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E aqui, nesse tipo de perversão sexual, eu quero falar algo muito importante para você. Você, homem, que você vai se relacionar com uma prostituta, que ela já saiu assim com milhares e milhares de homens. Uma das formas mais fáceis de você contrair demônios é através do ato sexual. E camisinha, você pode até não pegar AIDS, mas ela não evita que você pegue demônios. Veja bem, uma prostituta, ela tem uma legião de demônios, irmão. E sabe o que vai acontecer? Você vai atrair os espíritos malignos de sucumbos e incubos. Isso vale tanto para mulheres como para homens. Vocês sabiam que muitas mulheres agora de idade estão pagando para homens irem visitar elas na casa deles? Garotos de programa, mulheres já velhas. E então veja bem, você vai atrair esses sucumbos e incubos e a sua libertação desses sucumbos e incubos vai ser muito complicada. Não vai ser impossível, mas vai ser muito complicada. Eu vou dar um testemunho aqui de um rapaz que eu conheci na época que eu estava fazendo o curso de libertação e cura com a segunda pastora. Ele sofria de uma doença, ele se dizia que era doente, né? Quando ele ia pegando no sono, ele sentia que a respiração dele faltava, como se alguém estivesse pressionando o pulmão dele, faltava ali fôlego. Ele já tinha batido em vários médicos para buscar uma solução e não tinha. Ele ia fazer uma cirurgia, o médico deu um nome. Na verdade, os médicos, quando não sabem o que a pessoa tem, eles criam nomes, né? O médico deu um nome lá e disse que tinha que fazer uma cirurgia. Na verdade, ele estava sendo atacado por espíritos malignos e sucumbos. Ele tinha um passado negro com prostitutas e homossexuais. Então, ele atraiu aquele espírito de morte ali, que quando ele adormecia, tentava matá-lo todas as noites. Ele já estava assim há 15 anos. Esse homem não tinha mais emprego, ele não tinha mais paz de espírito, esse homem não tinha mais vida. Ele se converteu ao Senhor Jesus, se arrependeu, fechou as portas e esses demônios bateram em retirada. E aí ele tentou me levar para o judaísmo, porque ele tinha um passado de judeu, a avó dele, que criou ele, era judia, se matou e ela tinha uma irmã gêmea. E logo em seguida a irmã também se matou, em cima da cova da primeira irmã que se matou. E então aquele espírito de morte passou da avó dele para a vida dele. Claro que ele abriu as portas através de quê? De prostitutas e homossexualismo. Só que aquela perseguição espiritual que ele tinha para viver aquela vida de prostituição e homossexualismo, foram os espíritos que vieram da avó. A palavra de Deus diz que ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nós precisamos entender que o nosso pecado não é nosso só. Ele vai abrir a brecha para a vida dos nossos filhos, para esses demônios agirem na vida dos nossos filhos. O mundo espiritual, irmão, ele existe. Você vai praticar o adultério e aquele demônio de adultério, ele vai ali passar para a vida do teu filho casado, ou muitas vezes aquele demônio ali vai fazer com
que teu filho vá praticar molestação sexual, vá procurar homens, ou se for uma menina, vá procurar mulheres. Então, irmão, nós precisamos entender que o nosso pecado não é só nosso. Assim como o tabernáculo, um lugar santo, ele vai abençoar todas aquelas pessoas que estão ali ao redor. Assim como Ló era abençoado por causa de Abraão, assim os nossos filhos, os nossos parentes, eles vão ser abençoados se nós formos abençoados, ou amaldiçoados por conta dos nossos pecados e das maldições que estejam sobre a nossa vida. Eu vi isso dentro da minha casa. Por exemplo, nosso pai, ele furtava. Ele nos ensinou a furtar. Todos os meus irmãos, inclusive eu, furtávamos. O espírito de vício. Vários irmãos meus tinham esse espírito de vício. Tinham, porque Deus já libertou todos em nome do Senhor Jesus. Espírito da mentira. Você vê, Deus abomina a mentira. Você vê assim, todos praticavam a mentira. O espírito da inveja. Você vê, todos praticavam a inveja. Aquele espírito, ele vai passando de pai para filho, de geração até a terceira e quarta geração. Como disse aqui o irmão Derek Prince, é até os teus trisavós. Veja bem, a prostituição é a mesma coisa que a idolatria. A idolatria, ela se equipara à prostituição espiritual. Várias vezes Deus castigou o seu próprio povo, o povo judeu, o povo de Israel, por causa dessa prática de prostituição espiritual. Veja que Deus nos avisa contra todas as formas de idolatria, todas sem exceção, ou qualquer outro envolvimento com deuses falsos. As consequências malignas desse tipo de particular de pecado vai se estender até 4 gerações. Veja, os pais 2 gerações, avós 4, bisavós 8, trisavós 16, ao total de 30. Ou seja, você pode estar carregando aí uma maldição sobre a sua vida porque seus trisavós praticavam idolatria. Lembrando que a idolatria não é somente a prostituição. A idolatria, você idolatra várias coisas. Você pode idolatrar dinheiro, coisas, pessoas. Você pode idolatrar a si mesmo, inclusive a si mesmo. Então, qualquer tipo de idolatria, você vai estar atraindo demônios para a sua própria vida e para as suas gerações futuras. Veja o que diz a Bíblia quando Deus se irou e destruiu seu próprio povo. Por isso agora o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, vos pergunta: por que estão a destruir-se a vós mesmos? Nenhum sequer dos que vieram de Judá viverá, seja homem, mulher ou criança, nem sequer os bebês de mama, pois tem suscitado a minha cólera com os ídolos que tem feito aqui no Egito, para adorarem, queimando-lhes incenso, fazendo com que vos destrua inteiramente, fazendo de vocês uma maldição e como um cheiro repelente para todas as nações da terra. Veja bem, o pecado de idolatria, que é a prostituição espiritual, assim é a prostituição sexual. Veja que a cólera de Deus. Irmão, a Bíblia diz que terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Ele matou até mesmo crianças de peito, crianças mamando. Irmãos, você só conhece o Deus do amor, porque os pastores, eles só pregam sobre o Deus do amor. Mas o amor de Deus a gente já conhece, porque se a gente tem pão para comer, é porque Deus, em suas misericórdias, ele não nos consome. Mas nós precisamos saber que Deus é um juiz, que Deus é um juiz justo, irmão. E se ele deixou um mandamento para a gente, ele diz que para a gente escolher morte ou vida, bênçãos ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Veja o que ele diz em Deuteronômio 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição.
agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Algumas versões dizem descendência. Veja bem, toda vez que a gente descumprir o mandamento de Deus, a gente vai atrair morte e maldição para as nossas vidas, nossos filhos e nossa descendência. E toda vez que a gente obedecer ao mandamento da palavra de Deus, nós vamos trazer vida e bênçãos. Então, irmão, é uma escolha. A escolha é nossa. Quem abre a porta para esses demônios entrarem, quem dá a base, somos nós mesmos. Então, que esse ensino possa edificar a sua vida e que você possa ser liberto, porque é como a palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, continuando sobre os atos de perversão sexual que atraem demônios. Outros atos de perversão sexual: estupro, que é um crime que consiste em ter relação sexual sem consentimento, abre um portal para o espírito da morte. Pedofilia, que é a atração sexual por crianças. Quase sempre os pedófilos eles foram abusados sexualmente e aquele espírito maligno ali, ele passou ali daquela pessoa que abusou ele para ele. Então ele vai virar ali um ativo ou passivo. 90% dos casos de pedofilia é causada por demônios que foram passados ali na hora da relação ou mesmo do abuso sexual. Lembrando que o abuso sexual na pedofilia não necessariamente pode ser, por exemplo, introduzir o órgão genital. Pode ser até mesmo passar a mão, alisar. Tudo isso vai atrair aquele demônio ali, e o demônio do abusador passa para o abusado. Incesto, que é sexo entre parentes. Veja o que a Bíblia diz sobre o incesto. Está em Levítico 18:6. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão e a nudez de teu irmão. Em todo o capítulo 18, há leis que proíbem o incesto. E aí você pode se perguntar, mas as filhas de Ló, depois que deram um porre nele, dormiram com ele. Veja bem, isso trouxe várias consequências no mundo espiritual para o povo de Israel, que geraram o povo chamado Moabita e o povo Amonitas, ambos povos que foram inimigos do povo de Israel. Veja o que diz a Bíblia. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem. Gênesis 19, 31 a 32. Isso foi depois que Sodoma e Gomorra foi queimada e eles fugiram de lá com a ajuda do anjo. A história das filhas de Ló se encontra no final do capítulo 19 de Gênesis. Logo após a destruição de Sodoma e Gomorra e da transformação da esposa de Ló em uma coluna de sal, porque ela olhou para trás e os anjos do Senhor falou para ela não olhar para trás, a Bíblia nos conta que Ló e suas filhas deixaram Zoar e passaram a habitar numa caverna nas montanhas. Então, devido à falta de homens na região, elas acharam que não tinha mais homens para elas se casarem. Elas bolaram um plano para se deitarem com o próprio pai e preservar a linhagem de sua família. Então elas embriagaram o próprio pai com vinho, uma num dia e a outra no outro, e se deitaram com Ló. Ló provavelmente gostou de ter sido embriagado, porque no outro dia tudo se repetiu com a outra filha, né? Então as atitudes das filhas de Ló foi errada e condenável. Mas o problema dessa história começou antes, com o próprio Ló, que negligenciou a continuidade de sua família e a possibilidade de suas filhas casarem e gerarem filhos, escondendo-a em uma caverna. Mas a consequência disso foi o nascimento de 2 filhos de Ló com as suas próprias filhas, Moabe, o pai dos Moabitas, e Ben-Ami, o pai dos Amonitas, ambos povos que foram inimigos de Israel. Então veja bem, só que isso também aconteceu muito antes, quando Ló se desviou. Ló andava com Abraão. A Bíblia diz que Ló
era abençoado porque Ló andava com Abraão. E Ló decidiu se afastar de Abraão e escolheu um pedaço de terra lá em Israel, que era uma área verde, bonita, e ele dizia que aquela área poderia ser próspera, né? Crescer os olhos, e largou Abraão e foi morar nessa terra lá, que era Sodoma e Gomorra. Era uma cidade que vivia no pecado da sodomia e muitos outros pecados. E o pecado maior, na verdade, dessas cidades era não alimentar os pobres e famintos. Eles ignoravam ali aqueles pobres e famintos, e por isso ali Deus os entregou para o pecado ali da carne, né, da sodomia e vários outros imoralidades sexuais. Então as filhas dele, certamente elas foram para esse lugar e foram contaminadas. As pessoas dizem assim, que o meio transforma as pessoas. As pessoas, elas são aquilo que o meio ensina. Só que na verdade, no mundo espiritual, esses lugares de muitas iniquidades, eles são contaminados pelos demônios, pelos espíritos territoriais. Ali você vai ver numa cidade, num bairro, num país, os pecados que se repetem. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão sendo influenciadas por aqueles demônios daquele lugar. Então veja bem, elas foram morar naquela cidade e elas foram contaminadas por aqueles demônios ali. Porque se elas tivessem andado no caminho do Senhor juntamente com Abraão, elas não teriam sido contaminadas. Veja a mente de duas filhas que embriagam o próprio pai para dormir com o pai e ainda por cima gerar filhos. Então, esse povo foi um povo que foi muito inimigo do povo de Israel, e Deus abomina esse tipo de pecado. E hoje em dia você ainda vê aí muitos pais que abusam das filhas, e aquele demônio abusador ali na vida do pai faz com que aquela filha passe a morar com o pai, a viver maritalmente com o pai. Lá no Nordeste, eles chegam a largar as mulheres e vão morar com as filhas. Às vezes, eles moram com duas filhas ao mesmo tempo. Então veja que Ló, ele foi abençoado enquanto ele andava com Abraão. Ló andou com Abraão por um tempo, mas depois os dois se separaram. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão e Ló viajaram juntos do Egito para Canaã. Eles tinham muitos animais e não havia pasto suficiente para os dois ficarem juntos. Houve brigas entre os pastores de Abraão e os de Ló. Abraão propôs que eles se separassem e que cada um fosse para um lado. Então Ló escolheu a planície do Jordão, ou a campina, que ele considerava um jardim do Senhor, né? E Abraão e Ló se separaram, e Abraão ficou em Canaã, enquanto Ló foi morar perto de Sodoma. Sodoma e Gomorra eram cidades cheias de pecado, iniquidades de vários tipos. E quais foram as consequências disso? Ló viveu com o povo de Sodoma, uma cidade imoral e abominável. Ló perdeu tudo o que tinha, incluindo a sua própria esposa, porque quando os anjos do Senhor os levaram para fugir da ira de Deus, que ia queimar aquelas cidades, a mulher do Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E então Ló teve esses filhos com as suas filhas, que geraram os povos moabitas e amonitas. Em Gênesis 13, 7 e 10, relata que Abraão e Ló eram ricos, pois tinha pastores que cuidavam de seus rebanhos. Ambos tinham a mesma condição, mas não a mesma visão. Porque enquanto Abraão tinha um olhar de fé, porém Ló andava pela sua vista. Então veja bem, Ló, mesmo sendo abençoado porque andava com Abraão, ele não andava pela fé, mas sim por vista. E o que diz a palavra de Deus? Que nós não devemos andar por vista, mas sim pela fé. Então, verdadeiramente, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades que foram destruídas pelo fogo e enxofre por causa da ira de Deus? Em Ezequiel 16, 49 a 50, diz assim: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas.
mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. A palavra hebraica traduzida para abominações refere-se a algo que é moralmente repugnante, e é exatamente a mesma palavra usada em Levítico 18:22, em referência à homossexualidade como uma abominação. E em Judas 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne. Então, novamente, enquanto a homossexualidade não era o único pecado a qual as cidades de Sodoma e Gomorra se entregaram, Deus, na verdade, os entregou aquelas concupiscências da carne para praticarem a prostituição, porque o pecado maior deles era exatamente não socorrer o pobre, não amparar o pobre e o necessitado. É como os dias de hoje. Você vê aí muitos pobres jogados nas ruas, muitos necessitados, e as pessoas estão se esquivando de ajudar os necessitados. Até mesmo nós, crentes, nós passamos na rua, vemos aquelas pessoas jogadas, o nosso coração não se compadece. Então assim eram nessas cidades. E aí por isso Deus mandou fogo e enxofre. Veja o que Paulo disse em Romanos 1, 21-31. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedos e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, ou seja, sexo anal. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então veja bem, toda vez que a gente se afasta da missão para a qual Deus nos colocou aqui, que é vivermos para a glória de Deus, Deus envia esse julgamento sobre a nossa vida, sobre os nossos corpos, e nós nos entregamos a todas essas imundícias. Prostituição, sexo anal, sexo com mulher, sexo com animais, e essa depravação é um próprio julgamento de Deus, por nos afastarmos da missão maior que é de cada ser humano, que é vivermos para a glória do Deus imortal e trocarmos essa glória para cultuar coisas, idolatrar coisas, imagens, homem mortal. Ele diz aqui que são pássaros, quadrúpedes e répteis, ou seja, toda forma de idolatria. Tudo que você idolatrar, dinheiro, coisas, pessoas, você está aí se afastando da glória do Deus Todo-Poderoso.
para quem nós fomos criados. O ser humano, ele foi criado para a glória de Deus. Você vê, você observa os mares, você observa o rio descendo, você observa as flores, você observa a natureza, o céu, as estrelas, o sol, você observa o barulho das ondas do mar, você observa os pássaros voando no céu. Você vê que tudo é para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Eles vivem para a glória do Deus Pai. Durante o nascer do sol, eu não sei se você já foi, mas quando você está lá e o sol está raiando, os pássaros voam assim numa felicidade, eles cantam, enaltecendo o Deus, a glória do nosso Deus. Já nós, os seres humanos, temos corpo, alma e espírito, nos desviamos de vivermos para a glória de Deus e a consequência vem. Deus nos entrega dessa forma. Então foi assim com Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades. Ele vai dizer assim, é isso que vocês querem? Então eu vou dar isso para vocês. Só que depois ele manda destruição sobre a nossa vida, manda as setas flamejantes, às vezes para salvar a nossa alma. Graças a Deus a minha alma foi salva, né? Ele me salvou, me libertou, me curou. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade de serem salvas. Elas partem e vão direto para o lago de fogo de enxofre, né? Então, continuando, outras formas de perversão sexual que abrem as portas para os demônios. Voyeurismo, o que é isso? Observar pessoas em atividades sexuais, praticando sexo. Exibicionismo é obsessão em mostrar as genitais. Maníaco sexual, estupro seguido de assassinato. Geralmente esses maníacos sexuais, a justiça os decreta como loucos e mandam para os manicômios. Na verdade, eles estão possuídos por espíritos malignos e eles precisam de libertação. Fetichismo, atração por determinada parte do corpo. Sexo virtual, ou seja, sem contatos físicos. Isso aí nos dias de hoje é super moderno, vamos dizer assim. Hoje em dia já se existe as moças, as namoradas virtuais, os robôs criados por inteligência artificial. Sexo grupal, mais de 2 pessoas. Muitas dessas casas estão lotadas de casais que se dizem felizes para sempre e praticam sexo grupal. Sadomasoquismo, que se divide em sadismo, é a obtenção de prazer sexual com humilhação e sofrimento físico. O masoquismo busca de prazer pelo ato de se submeter à dor ou sofrimentos físicos ou psíquicos. E então aqui nessa parte aqui, como você vai ser liberto. Você vai confessar cada ato, você vai pedir perdão a Deus e se arrepender de todos esses pecados. Você vai renunciar à dor e o prazer pela dor dos outros. Você vai pedir perdão a Deus pelo orgulho e a dominação. Você vai sair espiritualmente da posição de escravo sexual. Você vai renunciar a cada objeto utilizado, desligar-se de cada uma dessas pessoas, fazer um desligamento de almas. Eu vou ensinar aqui como é que se faz. E expulsar o maioral. Exu, Lúcifer, ele é o maioral nesse caso. E mortificar a nossa carne, porque a sua carne, ela gosta disso, ela vai estar acostumada para isso e ela vai gritar. Ela vai dizer, eu quero. Mas se você estiver alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, você vai vencer a carne. Veja o que diz em Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a imundície, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Coisas pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também dantes andastes, quando vivíeis nelas. Isso aqui todos nós andávamos, né? Com exceção dessa de masoquismo, essas coisas. Isso aí já é uma perversão sexual um pouco mais assim, seletiva, vamos dizer assim. A pessoa aí, ela já está muito cheia de demônio para se submeter a uma coisa dessa, quando que a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus.
Uma outra forma também de perversão sexual que atrai demônio é a necrofilia. A necrofilia é obsessão e compulsão por praticar sexo com cadáver. Acredite, irmão, que tem gente que faz isso. Quais são os passos, então, para se libertar da necrofilia? Confessar toda a prática, pedir perdão e arrependimento, quebrar o pacto com o espírito da morte e expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus. Uma outra forma de perversão sexual que também atrai demônios é o sexo astral. É um sexo praticado por viagem astral. Acreditem, tem muita gente que pratica isso aí. Sexo com demônios. Os incubos são demônios com aparência feminina e os sucumbos, demônios com aparência masculina. Se alimenta da energia sexual, invade o sono durante a noite, invade o sono e o sonho. E eles têm a aparência de objeto de desejo sexual. Ali eles praticam sexo com você. Muitas vezes eles vêm em forma de um ex-namorado. Eu já tive sonho assim com meu ex-namorado. Era um sonho assim muito nítido. Você pensa que a relação sexual ela está acontecendo. Você não acha que é um sonho, na verdade está acontecendo mesmo. No caso da mulher, a mulher às vezes chega até mesmo a ter orgasmo. Muitas vezes ela acorda antes do orgasmo e o homem geralmente também. Você vai acordar no outro dia, às vezes machucada, cansada, dolorida, sem força, sem energia. Esses demônios eles vêm, eles sugam ali tua energia vital e você acorda no outro dia toda ruim, cansada, sugada e não sabe por quê. Então eles nos atacam durante o sono. Eu tive algumas experiências com esses demônios. Não acordei assim, cansada nem esgotada. Mas eu tive sonhos muito reais com meu ex. E algumas vezes eu senti assim que realmente estava acontecendo, mas eu não conseguia acordar. Porque eu tive envolvimento com a prática de yoga. E a prática da yoga adora uma deusa chamada deusa Davi Shiva. É aquela mulher que tem como se fosse um turbante na cabeça, que senta com as pernas cruzadas e as mãos assim, dobradas. É aquela deusa. Essa deusa, ela está ligada a uma religião falsa, que é a religião hindu. E esses sucumbos e incubos se chamam vampiros sexuais. Eu acredito que eu abri a porta para esses demônios quando eu praticava yoga. Porque você, quando pratica yoga, o objetivo do yoga é despertar a Kundalini. A Kundalini é uma cobra. Ela se estende da coluna vertebral até a coluna dorsal. E eles dizem que o objetivo do yoga é despertar essa serpente. Quem é a serpente? Satanás. E quando você começa a praticar yoga, você também está ligada, você faz várias posições do Kama Sutra. E o Kama Sutra é coisa do diabo. E atrai o diabo e os demônios. E eu acredito que eu abri essa porta através da prática de yoga, adorando esses deuses falsos. Porque você pratica várias posições da yoga. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre isso, aonde cada posição é a adoração de um deus falso diferente, né? Na verdade, não é um deus, é um demônio. Então essa Lilith, ela que é a responsável, ela, vamos dizer assim, é o principado cabeça responsável por esses sucubos e incubos. Mas depois eu vou fazer um vídeo mais completo falando desse principado Lilith, dos sucumbos e incubos e como se libertar. Então agora eu vou deixar como é feita a restauração. Como é a restauração da vida sexual de uma pessoa já assim tão detonada. Na verdade, a sexualidade humana é uma bênção. O sexo é para a glória de Deus. Ele foi concebido pelo Criador para ser desfrutado pela criatura com temor, obediência e pureza para sua alegria e satisfação pessoal. Em Gênesis 1:28 diz assim: E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a.
e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, como é que nós iríamos multiplicar ou multiplicai-vos? Através do sexo, mas o sexo no casamento, o leito matrimonial sagrado. A sexualidade estava integrada à espiritualidade. A beleza da sexualidade só pode ser percebida se houver espiritualidade. Em Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Então, como se libertar ou libertar a nossa área sexual, já tão devastada, né? A palavra de Deus diz para nós fugirmos da imoralidade sexual. Então, depois que você fechar essas portas para o pecado, confessá-los, que você estiver sob o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai se limpar. E claro que você vai sofrer, vamos dizer assim, perseguição de Satanás, porque ele não vai querer sair assim tão fácil. Você precisa entender que quanto mais envolvido com as trevas, com o pecado, com a iniquidade, mais demônios nós vamos atrair para as nossas vidas. Então veja bem, eu estava aí no ocultismo, eu estava na yoga, e claro que esses demônios não me deixaram em paz. No início da minha libertação, eu sofri vários ataques de Satanás, mas eu me mantive firme. Eu não, Deus, né? Porque nós não conseguimos nada sozinhos. Então, o que é que nos sustenta? É a palavra. Irmão, posso falar para você por experiência própria. Você pode ir para uma igreja todos os dias, não vai adiantar. Se você não se alimentar da palavra, você não vai conseguir sair das trevas. Satanás, ele não vai te deixar em paz. É somente a palavra de Deus que vai penetrar ali nas medulas, corpo, nos ossos, na nossa mente. Eu acho que a palavra de Deus, ela entra até mesmo no nosso sangue, purifica até o nosso sangue. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela vivifica, ela traz saúde para os ossos, traz vida. Então veja bem, comigo foi assim, eu me alimentava da palavra de dia e de noite. Quando eu não estava lendo a Bíblia, eu estava lendo literatura de grandes homens de Deus. Portanto, irmão, você não pode deixar sua mente desocupada um minuto. Quando você não estiver trabalhando ou dormindo, ou você vai estar louvando ao Senhor ou lendo a sua palavra. Aquele velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. O diabo, ele trabalha na nossa mente. A nossa maior luta, na verdade, é contra as fortalezas da mente colocadas por Satanás. Você veja, eu depois de 1 ano e meio convertida, minha filha tem 21 anos, só essa semana que eu consegui abraçar a minha filha. Agora você veja, como que uma mãe tem uma filha de 21 anos, não conseguia abraçar a própria filha. Eu cheguei para ela e falei assim, eu quero te abraçar. E ela falou assim, não, você nunca me abraçou, eu não sei o que é seu abraço. Porque eu não sabia como era o abraço da minha mãe, por causa do espírito maligno da rejeição. Ele faz isso. São fortalezas da mente que você vai falar, eu não consigo. E realmente, irmão, é assim, é mais forte do que você. Veja, irmão, um abraço. O que é um abraço? É a coisa mais simples do mundo. É só você abrir os braços e abraçar. Eu não conseguia fazer isso. Somente a semana passada que eu consegui fazer, mesmo assim meio sem graça. Depois, quando ela fez aniversário no dia 26, eu dei um abraço assim bem forte nela e agora ela vive me pedindo abraço. Você sabe o que é uma filha com 21 anos nunca ter ganhado um abraço da própria mãe? É assim que Satanás trabalha, na nossa mente. Então, por isso que a palavra de Deus diz para a gente vigiar. Nós devemos vigiar, irmãos. Então, resumindo, para você restabelecer a sua vida sexual, seu prazer sexual, encontrar um verdadeiro homem de Deus, um parceiro de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus diz que não é bom que o homem fique sozinho. E para você ter uma vida em abundância nessa área, o que você precisa fazer? Primeiro passo,
Você precisa se certificar do seu relacionamento com Deus. Você já é um filho de Deus, nascido de novo? A gente só é filho de Deus, nascido de novo, depois que a gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Você vai se batizar nas águas. A partir daquele batismo ali, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você vai afirmar pessoalmente a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai se humilhar perante Deus, confessar todos os seus pecados. Não pode deixar nenhum pecado em oculto. Satanás, ele conhece todos os nossos pecados, assim como Deus também. Ele só quer que a gente confesse. Confessar todo o seu pecado, conhecido ou desconhecido. Arrepender-se de todos os seus pecados, não pode deixar nenhum de fora. Perdoar todas as pessoas que você magoou. Perdoar a si mesmo. Pedir perdão a todas as pessoas. Quebrar com todo o oculto, com toda a religião falsa. Tirar de dentro da sua casa todo objeto amaldiçoado, todo objeto anátema. Eu me desfiz de mandala, das minhas roupas todas que eram furtadas, do tapete da yoga, do Buda. Você precisa jogar aquilo tudo fora, de preferência queimar, renunciar. Se você tem roupa aí, aquelas roupas que as mulheres colocam para ficar sexy, na hora do sexo, você precisa jogar aquilo tudo fora. Aquilo atrai a pombagira. Você precisa jogar, queimar, renunciar. Você vai dizer: eu rejeito, renego e ordeno que esse espírito maligno saia da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Você vai tomar a sua posição com Deus de ficar firme e você vai expulsar todos os demônios em nome do Senhor Jesus e eles vão ter que bater em retirada. Agora vou deixar aqui os relatos, um testemunho sobre libertação de incubos e sucumbos. E depois eu vou fazer um outro áudio, para esse não ficar muito grande, sobre Lilith, os sucumbos e incubos, como eles agem e como ser liberto nessa área, totalmente liberto. Porque para isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Eu espero, irmão, em Deus, que esse ensino possa mostrar a verdade para você, porque é a verdade quem liberta. Foi a verdade da palavra de Deus que me libertou e eu creio que também te libertará. Que Deus possa te ungir e te ensinar o caminho da verdade, porque se chama Jesus Cristo e é Ele quem nos salva, nos liberta e nos cura, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém chegará a Deus ou verá a Deus se não for através dele. Bases bíblicas das brechas no corpo para as entradas de demônios. Provérbios 5, 1:23. Fala para dar conselho aqui ao filho para não se envolver com a mulher alheia ou a mulher adúltera. Eu vou deixar só a parte final do versículo, depois você pode ler o versículo todo. Diz assim: pois o Senhor vê os caminhos do homem e examina todas as suas veredas. As maldades do ímpio o prendem e as cordas do seu pecado o aprisionam. Por falta de disciplina morrerá, andará cambaleando por causa da sua grande insensatez. Então, todas as vezes que você, homem, ou você, mulher, abrir as portas para cometer o pecado de adultério, você vai estar atraindo demônio ali para o seu casamento. O que acontece é que logo em seguida, depois que o homem trai, aquele espírito maligno ali que fez com que o homem traísse, não necessariamente pode ter sido um espírito maligno, pode ter sido a carne mesmo. Mas depois que ele trai, o demônio ele se instala ali no casamento dele. Pouco tempo depois, a mulher também trai. E aí o casamento se acaba. O amor acaba, o companheirismo, o sexo, e o casamento vira um inferno. E a palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E então muitos casamentos estão sendo desfeitos aí no meio cristão
por causa muitas vezes do pecado de adultério de dos parceiros que cometeram o adultério muitas vezes antes de entregarem a vida para Jesus, só que aquele demônio ele está ali no meio deles. Ou aquele leito matrimonial que antes era consagrado passou a ser contaminado com aquele espírito maligno. E então muitas vezes você mulher, você volta para um homem que ele praticou o adultério, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem uniu, o homem não pode separar. Aí vamos dizer que você perdoa e você voltou para ele. Só que quando vocês mantiverem a conjunção carnal, vocês vão virar um só. Aquele demônio que ele se contaminou ali com aquela mulher, ou seja, uma mulher da vida, ou uma mulher que já fornicou com vários homens, passou para ele. Ele vai passar para você. Mesmo que você seja uma cristã, uma mulher de oração, uma mulher de louvor, uma mulher santa, imaculada, aquele demônio ele vai passar, ele vai te contaminar. Então o que é necessário? Se você decidir perdoar o seu marido, perdoar a traição e voltar para o seu marido, continuar a vida da família, ele precisa fazer uma libertação antes. Aquele espírito maligno ali, que ele se contaminou com outras mulheres. Às vezes tem homem que sai até mesmo uma prostituta. As prostitutas geralmente elas têm muitos demônios, muitos. E então você precisa, antes de manter relações sexuais com seu marido, que você perdoou, ele precisa se libertar antes. Aquele espírito maligno precisa ser expulso em nome do Senhor Jesus. Uma outra base bíblica de brechas no corpo está em 1 Coríntios 6, 12 a 20. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, veja bem, quando ele equipara aqui, quando você pratica o sexo fora do casamento, você está se tornando uma só pessoa com a meretriz. O que é uma meretriz? Meretriz é uma mulher da vida, uma prostituta. Então ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o nosso corpo não é para a impureza. Ele diz para a gente fugir da impureza e que o nosso corpo são os membros de Cristo. Sim, porque se nós somos a igreja, Jesus é o cabeça, nós somos os membros do cabeça, nós somos os pés, as unhas, os dedos. Então, se você contaminar o seu corpo, você vai estar atraindo demônios e você vai estar pecando contra o cabeça. E o cabeça quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que a gente pecar, a gente vai estar sacrificando Jesus na cruz. A gente vai estar crucificando Jesus de novo. Uma outra base bíblica que você vai descumprir é o mandamento de Deus. E toda vez que a gente descumpre o mandamento de Deus, a gente vai atrair o mal para a nossa vida. E esse mal vem na forma de demônios, através das portas que a gente abre pelo pecado. Isso está em Levítico 20, 13 a 16. Diz assim: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram
abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. E quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. E quando o homem tomar sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vi a nudez dela, e ela vi a nudez dele, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Veja bem, lá no Nordeste, eu sou do Nordeste, tem muitos casos de pais que estão junto com as filhas. Eles abusam das filhas, debaixo do nariz das esposas, das mães. Acho que as mães fingem que não veem e depois eles largam a mulher, ou quando a mulher descobre, eles largam a mulher e ficam com as filhas. Eu sabia de um pai que ele vivia junto com as duas filhas. E outro dia eu escutei uma reportagem em que foi o homem para o motel com a filha e na hora que ele entrou no motel, que foi praticar o ato de fornicação, ele teve um infarto e morreu. E naquele dia foi que a mãe da menina, ou a esposa dele, descobriu que ele estava praticando sexo com a própria filha, escondido dela. Veja bem, na hora do ato, o diabo veio e levou. Aí você pode se perguntar assim, mas o mundo é gay, todo mundo vive junto, hoje em dia existe até casamento gay e você não vê ninguém morrendo. Você pode até não ver, mas a conta uma hora chega. Irmão, a justiça de Deus, ela tarda, mas ela não falha. Não tem, irmão, como correr da lei espiritual. Não há, irmão, caminho para você fugir da lei de Deus. Não tem como. A conta chegou para mim, a conta vai chegar para você, a conta vai chegar para todos os homossexuais, a conta vai chegar para todas as lésbicas, a conta vai chegar para todos os ladrões. Irmão, o mundo espiritual, ele é real. Não tem como fugir da lei de Deus, irmão, não tem escapatória, irmão, da lei de Deus. Em Levítico 18, 22, diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Em Levítico 22, 5 diz assim: ou se tocar em alguma criatura ou em alguém que o torne impuro, seja qual for a impureza. Ou seja, se você tocar numa pessoa que é impura, você vai se contaminar, seja qual for a impureza. Então isso vale para pessoas e para objetos. Veja que os lenços de Paulo curava pessoas e expulsava demônios. Então você, quando vai manter conjunção carnal com uma pessoa que você nunca viu na vida, ou mesmo com a prostituta que dorme com um monte de homens, é cheia de demônio, ou mesmo com a mulher aí da vida, que as mulheres, a gente quando está no mundo, a gente termina um relacionamento, a gente emenda outro, a gente começa outro, não deu certo, a gente vai para outro. Quando a mulher ou um homem chega a parar com um homem e morar junto, que a moda é morar junto, e ainda diz casado com fé, amigado é, isso é uma frase de Satanás, porque o único leito matrimonial sagrado é o casamento, a pessoa ela já passou ali na mão, às vezes de 50, 60 homens. O homem, a mesma coisa. Ou seja, você vai estar com todos os demônios ali daquelas pessoas. Que aquelas pessoas ali tiverem de ruim, você vai estar contaminado. E o pior de tudo, a sua alma vai estar fragmentada. Eu vou fazer um vídeo separado sobre o que é uma alma fragmentada. Então aqui nessa parte, eu vou ensinar você a como libertar-se desses demônios e como fazer uma anamnese da sua vida sexual. 90% das pessoas elas têm problemas de saúde, problemas físicos, problemas emocionais, problemas psicológicos oriundos de traumas sexuais. A expressão da sexualidade envolve tudo em nós, corpo, alma e espírito.
A sexualidade ela está ligada aos relacionamentos, os traumas vividos. Um trauma afeta a capacidade do cérebro de funcionar de maneira saudável. O que é um trauma sexual? É o resultado de qualquer tipo de abuso físico ou psicológico que afeta as condições de convivência de um ser humano durante sua vida. Fica marcado como uma experiência sexual negativa para o resto da vida. Os tipos de traumas na sexualidade mais comuns: estupro, molestação, palavras indecorosas, pornografia na infância, brincadeiras sexuais, assistir os pais fazendo relação sexual, violência sexual, abuso. As consequências dos traumas sexuais são comportamentos limitadores. As pessoas elas se tornam confusas, elas não sabem escolher, elas até mesmo diante de uma comida, de uma sobremesa, de um sorvete, elas não sabem, elas estão sempre em dúvida, confusas. Elas não sabem escolher. Relacionamentos conturbados, desvios sexuais, vícios sexuais, transtorno emocional, como sentimento de culpa, nojo de si mesma, dificuldade de abraçar, pesadelos constantes na área sexual, memória reprimida, desconfiança, agressividade, vômitos regulares, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, dissociação, distúrbios alimentares, problemas com o uso de substâncias químicas, desconforto com o sexo e relacionamentos íntimos, aversão ou medo do sexo, não aceitar o seu próprio corpo, não gostar de sexo, encarar o sexo como uma obrigação, associar o toque com o sentimento negativo, dificuldade com a excitação, sensações, prazeres e orgasmo, frigidez, dor vaginal, raiva, pensamento suicida, problema de saúde mental, predisposição a comportamentos compulsivos e medo. Todos esses efeitos, eles não são exaustivos. Existem outros efeitos. E esses efeitos, eles não cessam até que haja uma cura interior completa, até que o corpo, a alma e o espírito estejam curados. Essas feridas, elas levam a cativeiros de pecados sexuais, a perversão sexual, a sodomia. A perversão sexual é um comportamento sexual que foge aos padrões permitidos pela palavra de Deus. É um desvio de comportamento, se estrutura na vontade de transgredir a ordem natural das coisas, opera com manipulação, impulsividade, sedução e orgulho. O preço desse prazer é a dor, a morte, a destruição e a condenação eterna. As formas de perversão, por exemplo, pornografia, tudo que foi feito para excitar você. É como uma droga onde a pessoa vai querer uma dose cada vez maior. É um vício. Ela vai abrir as portas para os demônios e desperta todo tipo de pensamentos impuros, gerando o aprisionamento espiritual. A pessoa ela se odeia depois do ato terminado, mas ela não consegue parar. O vício na pornografia pode desencadear perda de memória, TDAH, toque e fobias sociais. Sintomas do vício em pornografia: pouca satisfação sexual, maior frequência de masturbação, dificuldade de ereção com pessoas reais, ansiedade social, dificuldade de concentração, ejaculação retardada ou precoce, desinteresse sexual pelo parceiro, depressão, perda de atratividade sexual, disfunção erétil e vários outros sintomas. E o que vai acontecer é que aquele demônio ali, ele vai ficar instalado muitas vezes no seu órgão íntimo ou mesmo nas suas mãos. Ele vai causar na sua mão vai ficar como se tivesse rígida, como se tivesse com um reumatismo nas suas mãos. Ele fica ali, o demônio, até ele ser expulso. Ele também se instala nos órgãos sexuais. Eu, por exemplo, desenvolvi um problema de urinário, onde eu não conseguia segurar a minha urina.
Eu fui em vários médicos, os médicos disseram que eu não tinha nada. Eu me masturbava com um negócio que eu comprei no sex shop. Quando eu me converti, eu joguei aquilo tudo fora e eu não era compulsiva. Há muitas pessoas compulsivas. Se você entrar no YouTube e você ler os comentários das pessoas que sofrem, elas chamam de vício. Na verdade, é um aprisionamento. Na verdade, é um cativeiro espiritual. Você ali é escravo de Satanás. Os demônios, eles te aprisionam ali, até quando você, assim, não conseguir nem mesmo mais praticar sexo. Você vai ficar impotente. Hoje você vê rapazes com menos de 30 anos, já com problema de ereção e já sexualmente inativos. Porque os demônios, eles fazem isso. Muitas vezes, depois que a pessoa é totalmente liberto, a vida sexual dele com a esposa volta ao normal, porque quando isso é praticado no casamento, o casamento geralmente acaba. Às vezes, quando os parceiros voltam, eles se perdoam e há uma libertação ali dos dois. O sexo volta a ser melhor do que antes, porque nós precisamos ter em mente que o sexo é de Deus. O sexo no casamento é de Deus. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, o sexo fora do casamento é para a honra e glória do diabo. É isso, irmão. É simples e direto. Essa é a verdade, irmão. Doa quem doer. Essa é a verdade, irmão. Não tem como fugir da verdade. Porque é a verdade que liberta. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é o caminho para você se libertar dos traumas sofridos através do sexo e que trouxeram espíritos malignos ali para a sua vida? Primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, confissão de todos os pecados. Terceiro passo, sair das prisões. Quarto passo, expulsar os espíritos do vício, nomeando-os um a um, expulsá-los em nome do Senhor Jesus. Quinto passo, remover toda a base legal, celular, TV, computador. Se você não conseguir se desfazer, você vai tirar todos aqueles, você vai fazer uma limpeza geral no computador, no aparelho, e você vai ter que jejuar muitas vezes, porque aquele espírito ali, ele não vai querer perder. Você precisa entender que o espírito maligno, ele precisa de um corpo para satisfazer o seu ego e fazer você pecar contra Deus. O objetivo de Satanás, irmão, é nos fazer pecar contra Deus. Porque ele é um invejoso, o pai da mentira, ele é um orgulhoso. Desde o início que ele pecou, se rebelou contra Deus, e ele quer que a gente faça a mesma coisa. Então, outra parte essencial, depois de remover toda a base legal, você precisa expulsar a pombagira, Maria Molambo e a Rosa Vermelha. Tem que chamar pelos nomes. E em nome do Senhor Jesus, eles vão ter que sair, fechar as portas. Se você não estiver conseguindo, você precisa pedir a ajuda da sua mulher, do seu marido, do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Orar em unidade com alguém, com um crente aí no Senhor Jesus. De preferência, se você for casado, o ideal é você orar em unidade com seu marido ou com a sua esposa. Agora, se você for solteiro, você busca a ajuda de um homem de Deus, que entenda de libertação e cura. Porque nessa questão da pornografia, os demônios não vão querer sair. Eles vão tentar voltar de tudo quanto é jeito. E então você precisa ficar firme, se armar das armas poderosas de Deus, jejuar, se manter firme, se alimentar da palavra e expulsar esses demônios. Uma outra forma de perversão sexual é a compulsão sexual. A compulsão sexual é caracterizada por fantasias e comportamentos sexuais compulsivos. A raiz das fantasias, dos fetiches e das taras está relacionado com toques individuais que foi vivenciado na infância e na adolescência. Os sintomas são variados, dentre os quais práticas sexuais cada vez mais intensas e frequentes,
Mal está ao tentar evitar o sexo, gastar muito tempo e energia buscando sexo, não resistir aos pensamentos de desejos sexuais, uma vida consumida por culpa e vergonha, transferência de culpa, manipulação, crítica e julgamento das demais pessoas, ataca familiares com o fim de defender e evitar perguntas especuladoras, alienação, sensível à crítica, reage de maneira desproporcional e dominada pelo orgulho. A compulsão sexual é um altar de idolatria sexual, conforme diz em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A paixão por sexo vira o seu altar e faz com que você entre dentro de um cativeiro e num ciclo de autodestruição e degradação. Como é o processo de libertação nesse caso? Arrependimento, confissão, pedir perdão pela idolatria, pelas mentiras e todo orgulho assumido com o compromisso e a verdade. Expulsar todo o espírito de engano e expulsar toda a pombagira, Zé Pilintra, Moara e Maria Mulambo. Uma outra forma de perversão é a lascívia. Você sabe o que é lascívia? É a propensão à luxúria, sensualidade exagerada. A lascívia está relacionada com os desejos impuros e se conecta com adultério e fornicação. Em 2 Pedro 2,14 diz assim: cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Ela pode se manifestar no olhar, nas vestes, na fala, nas atitudes, naquelas maquiagens bem chegadas, nas fotos, nas redes sociais, com tudo de fora, nas academias com aquelas roupas, mini shorts, mini blusas, tudo de fora. E quais são os passos para você se libertar? Você precisa primeiramente pedir perdão a Deus por esse pecado, porque você vai também estar fazendo um outro pecado com os olhos, a concupiscência dos olhos. Veja que quando a Batseba estava lá pelada, de frente aos olhos de Davi, num dia que Davi não estava fazendo nada lá, estava em cima do palácio lá, Davi cobiçou ela com os olhos. Um homem de Deus, um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, caiu no pecado. Uma mulher linda, pelada lá na frente, caiu no pecado. Então você que anda assim, na lascívia, você está fazendo com que homens casados te desejem e pequem, e homens, mulheres, tudo mais. Então você precisa pedir perdão a Deus, confessar esse pecado, se desfazer daquelas roupas, daquelas maquiagens, daqueles itens muito chegados, muito sensuais, e expulsar a pombagira. Geralmente a pessoa ela tem uma pombagira ali incubada. Uma outra forma de perversão sexual que também você precisa resolver, que atrai demônios, é a masturbação. A masturbação é a autossatisfação sexual que também alimenta os pensamentos impuros. O sexo é a expressão física de amor entre o casal, já a masturbação é alimentada pelo desejo e a fantasia. Em Mateus 5:28 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja bem, a concupiscência dos olhos. Se você olhar e desejar com os olhos, uma coisa é você olhar e achar bonito. Outra coisa é você olhar e desejar. Aí você já vai estar pecando. Se chama concupiscência dos olhos. Quais são os agrupamentos de demônios na masturbação? Autorrejeição, bloqueio emocional, espiritual e mental, medo e solidão, miséria, pornografia, preguiça, culpa, pensamentos impuros, dependência física, rejeição, dor, violência, sensualidade, torpeza, prisão espiritual e emocional. Aqui é importante ressaltar que é a pornografia que leva à masturbação. Dificilmente alguém se masturba sem imagem, sem pensar em coisas
sem pensar em pessoas, sem ver coisas. Geralmente, a masturbação é desencadeada pela pornografia. E aí é que os espíritos malignos, eles vão se instalar nas mãos e até mesmo nos órgãos genitais, deixando até mesmo a mulher frígida e o homem impotente. Quais são os passos para a libertação? É você confessar o pecado, pedir perdão, expulsar o espírito do vício e expulsar a pombagira. Geralmente a pombagira ela está envolvida nesse tipo de pecado. É importante ressaltar que o processo de libertação é para a pessoa que já vive debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa que já confessou Jesus como Salvador da vida dela, a pessoa que fechou as portas para os demônios, a pessoa que está se alimentando da palavra, jejuando, orando, tendo uma comunhão com Deus. Não é para você fazer isso tudo e você continuar no pecado. Aí é enxuga gelo. O outro tipo de perversão sexual é a bestialidade, sexo com animais. Você pode achar um absurdo, mas existem muitos casos de mulheres que praticam sexo com os animais. E então elas começam até mesmo a ter assim, traços animalescos. Elas começam a ter um vínculo com aquele cachorro assim, que trata o cachorro como se fosse um ser humano, como se fosse, chama de filhinho, chama de meu amor. Trata o cachorro assim, elas não podem sair sem o cachorro. Aonde vai, leva o cachorro. Aonde está, é pensando no cachorro. Ela cria um vínculo animalesco, uma ligação de almas com aquele cachorro. Isso está em Levítico 18, 23. Diz assim: homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal. E mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Quais são os passos para a libertação? São os mesmos passos: confessar, se arrepender, fechar as portas. Uma outra forma de perversão sexual, sexo anal. É um pacto de sangue no altar da imoralidade sexual. É um verdadeiro pacto de sangue para Satanás, feito para Satanás. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Veja o que também diz em 1 Coríntios 6, 9 a 13. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que é que alguns têm sido? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Como se libertar?
confessar o pecado, pedir perdão a Deus e expulsar o demônio da pombagira. Algo muito sério e muito importante que eu vou falar aqui. No sexo anal há sempre um derramamento de sangue, porque o ânus não foi feito para isso. E então há um derramamento de sangue, porque no ânus há umas fissuras. E com a pressão, aquelas fissuras se rompem e há um derramamento de sangue. E toda vez que há um derramamento de sangue, há um pacto no altar dos demônios. Um pacto no altar de Satanás. Como é que Satanás sela os seus pactos? Com sangue. Nós precisamos entender que o sangue é uma moeda espiritual. Assim como o sangue de Jesus foi uma moeda espiritual para nos purificar, nos limpar de todo o pecado, o sangue derramado no nosso corpo sela um pacto no altar dos demônios. Assim é um sangue no ato sexual do sexo anal e você está selando um pacto no altar dos demônios, assim como quando você também pratica um aborto ou ajuda para que uma criança seja morta, você está ali derramando sangue no altar dos demônios. E toda vez que Satanás quer fazer um pacto com os servos de Satanás, eles selam esse pacto com o quê? Com sangue. Muitas vezes a pessoa ela corta a mão e junta a mão de outra pessoa. Satanás muitas vezes pede o sacrifício humano. Satanás ele pede sacrifício de bichos, de animais. Por quê? Porque Satanás é um invejoso. Ele inveja Deus desde o início. Veja bem, no Antigo Testamento, o povo de Israel, para remir os pecados, eram feitos sacrifícios de animais, de bodes, de pombas. Não havia bode que desse vazão. Eles matavam animais o tempo inteiro. Só que aquele pecado, ele só ficava remido por 1 ano. Logo em seguida, quando eles praticavam o pecado, tinha que se sacrificar animais de novo. Deus muitas vezes pediu o sacrifício daqueles animais para remir aqueles pecados. Só que depois que veio a nova aliança e nosso Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, veio para nos salvar, nos purificar do pecado e foi para a cruz pelo perdão dos nossos pecados, ele foi o cordeiro que foi sacrificado. Então, depois disso, não há mais necessidade de sacrifício de sangue, porque o sangue de Jesus já nos purifica. O sangue de Jesus já nos cobre de todo o pecado. Então, Satanás, como ele é um invejoso, ele quer imitar Deus em tudo. Ele pede sangue de galinha, sangue de animais, ele pede o seu próprio sangue, ele pede sangue de crianças recém-nascidas. Tem servas de Satanás que são usadas para procriar, para gerar filhos, e quando aquela criança, assim que nasce, eles colocam um punhal no coração da criança e sacrifica aquela criança para o próprio Satanás. Veja como Satanás é ardiloso, é invejoso, além de ser o pai da mentira e o príncipe das trevas, o príncipe das potestades do ar e o Deus desse século. Veja como Satanás é ardiloso, manhoso, tinhoso, só que Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, sobre os umbrais das nossas portas, porque ele não entra. Depois que nós fecharmos as portas, todas as brechas para Satanás, nós nos cobrimos com o sangue do Cordeiro. Por cima desse sangue, ele nem chega nem perto, ele nem se aproxima. Então é isso. Eu vou dar continuidade no próximo vídeo e vou terminar por aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu creio em Deus que esse ensino vai ser um ensino transformador para a sua vida, um ensino libertador.
porque é como diz a palavra: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, graças a Deus.